convidado super especial, Mahamud, por favor, editor, redes sociais aqui. Obrigado. Olha só, eu vim bater um papo com ele. Pra quem não sabe, por favor, se apresente, porque eu quero muito que ele... Meu nome é Mahmoud Baidouni, eu sou sexólogo e psicólogo. Quem assistiu a última edição do BBB 18, eu fui o sexto eliminado. Quem sai do jogo hoje é você, Mahmoud. Obrigado, gente. Foi um prazer conhecê-los. Não deu pra ganhar 1 milhão, tô aí tentando trabalhar na área da sexualidade, melhorando a vida sexual das pessoas. Há quanto tempo você é sexólogo? Assim, eu me formei em psicologia em 2014 e fiz uma especialização em sexologia na USP, que terminou em 2016. Então eu tô sexólogo há 2 anos já. Você é brasileiro e morou no Líbano por... 13 anos. 13 anos. Está de volta no Brasil já faz um tempinho. 10 anos já. Já sei, assim, por outras entrevistas, que ele é apaixonado pelo Brasil. Não larga isso aqui por nada desse mundo. E assim, eu pedi pra vocês mandarem algumas mensagens pra fazer a pergunta pra eles, porque eu acho bacana trazer esse assunto aqui no canal sobre sexo. Como eu já gravei alguns vídeos, eu acho que a gente tem muito pudor e a gente acaba não falando muito a respeito, onde a informação deveria ser, né, espalhada por aí. A gente vive numa sociedade que trata a sexualidade como um mal necessário para a procriação. Exato. Como se a gente só tivesse que transar pra ter filho. E a gente sabe que isso não é verdade, então a gente passa a infância, a adolescência inteira ouvindo coisas negativas sobre sexo. Então quando a gente se torna adulto, de repente encontra alguém pra casar ou não, só quer aproveitar a vida sexual solteira mesmo, a gente acaba levando essas mensagens negativas e muitas pessoas, além de pudor, sentem culpa. Exato, até desculpa pra se conhecer. Eu acho importante você falar isso porque, assim, as pessoas querem saber sobre sexo, até porque sexo é algo interno, que a gente, na infância, às vezes tem a curiosidade, ou às vezes nem sabe o que tá sentindo, por que está sentindo aquilo, mas a gente não tem informação. E eu acho que por isso que a gente... De acordo com muitos teóricos da psicologia, da psicanálise, a sexualidade, ela nasce desde os primeiros meses de vida. Na verdade, desde que a pessoa nasce, ela já tem uma sexualidade. Então, quando a criança, ela tá chupando o dedinho dela, ela tá sentindo um prazer que é comparado a um prazer sexual, mas é um prazer desprovido do erotismo. Essa criança tá sentindo um prazer. Então, sentir prazer através do nosso corpo, isso vai adquirindo especificidade de acordo com cada idade. Eu tenho 33 anos e acredito que muitas mulheres na minha idade ainda têm esse receio de se conhecer, de se masturbar, de saber aonde sente prazer. São casadas há anos, inclusive mulheres mais velhas que são casadas, já teve namorado e ainda não sabem o que é sentir prazer. Cerca de 30% das mulheres brasileiras nunca tiveram orgasmo. Muitas delas já tiveram orgasmo se masturbando sozinhas, mas não conseguem ter com parceiro. Inclusive tem um vídeo no meu canal sobre isso, Orgasmo Nunca Nem Vi, você vai deixar o link? Deixa o link, aliás eu vou deixar alguns links aqui embaixo, porque aprendi algumas coisas hoje com ele que eu nunca tinha ouvido falar e que eu acho que é importante falar também aqui. Chuca, essa palavra, chuca, coloca aqui de tudo. Chuca! Chuca! Chuca não, é chupa! Chuca! Tem um vídeo no canal dela falando a respeito disso que eu não conhecia e não sabia, que é justamente a limpeza anal quando você quer fazer o sexo anal. Né? Não é obrigatória, mas muitas pessoas sentem medo de sujar o parceiro durante o sexo anal. Então, pra tirar esse medo, é indicado a prática da lavagem no retal, mas não é indicado que seja feita todos os dias, né? Aproveitando esse assunto pra falar sobre sexo anal, que também é um assunto que muita gente tem pudor, tem vergonha de falar e tem vergonha de falar até que já fez. Inclusive pro parceiro, sei lá, você tá namorando, Inclusive, desde que eu lancei o canal, nunca sofri críticas em relação ao meu canal. No dia que eu lancei o vídeo sobre sexo anal, começaram a cair em cima de mim. De críticas, apareciam notícias de fofoca. E o meu canal, gente, ele é sobre sexo e psicologia. Dicas e curiosidades sobre sexo e psicologia. Um dos vídeos eu montei sobre o sexo anal, né? Porque as pessoas perguntaram. Claro, tem uns perguntinhos sobre isso aqui. E aí começaram a me criticar e falaram que eu lancei um canal só pra falar sobre sexo anal. Também acredita-se também que o ânus, a região do ânus, ela é só feita pra cagar. Só é feita pra cagar. E não é bem assim. Tem muitas pessoas, independentemente se eu fizer o vídeo ou não, se a gente conversar sobre isso aqui, não, que vão usar essa região para ter prazer sexual, porque é uma região rica em terminações nervosas. Exato. E onde tem terminações nervosas, galera, a gente pode sentir dor ou prazer. Como, por exemplo, aqui, ó. Se eu beliscar aqui, você vai sentir dor. Se eu fizer carinho, você vai sentir prazer. A sua orelha do mesmo jeito. E no cu, gente, tem muito mais terminações nervosas do que aqui e aqui. Então, tanto as experiências de dor como as de prazer são mais intensas. É a questão de como você sabe fazer, né? Exatamente. Como você vai lidar com isso. Não é simplesmente lá. Assim como o sexo normal.
sexual. Você pode sentir prazer ou não, pode ir lá abrir as pernas, desculpa o termo, tá? Mas abrir as pernas, o cara lá fazer e você tá assim, tipo, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que sentir prazer é o seu parceiro e não você. Então porque não é só também, né? a parte do corpo. Não é só o físico, é o mental físico, também. É o psicológico, é o social, é a química que você tem com esse parceiro. Toda uma míriade, tipo, vários aspectos que interferem na nossa vivência da sexualidade. Assim como se você conhece o namorado e você fala, já fiz sexo anal, ele vai olhar pra você, tipo, alguns são assim, né? Tipo, como assim, já fiz sexo anal? Tipo, sabe, tem um preconceito, como se você não pudesse fazer aquilo. Mas eu tenho algumas curiosidades antes de vir para as perguntinhas, suas perguntinhas, porque eu sou curiosa, gente. Eu adoro. A gente vive, como eu já disse, numa sociedade ainda um pouco preconceituosa, com um certo pudor e tal. Vou tentar perguntar no geral sobre sexo, porque eu acho que sexo também tem a ver com a escolha sexual. E você falou que normalmente quando a criança, já de meses, já tem uma sexualidade. Eu acredito que quando a pessoa, de repente, escolhe a sua sexualidade, isso já vem desde criança. Não é algo que é imposto pela sociedade, é imposto pelo amigo. A gente precisa tomar muito cuidado com a palavra escolhe. Escolha, porque ninguém escolhe a sexualidade. Nós temos desejos. E o Freud, lá em 1923, ele escreveu um artigo chamado O Ego e o Id. E nesse livro ele fala que os nossos desejos, eles têm vontades próprias. Nós não temos controle sobre os nossos desejos. No sentido de que a gente não escolhe o que desejar ou deixar de desejar. Entendi. Eu posso controlar meu desejo, por exemplo. Eu vejo alguém, eu sinto tesão sexual por essa pessoa, mas eu não vou lá e estuprar ela, sabendo que ela não me deseja. Agora eu não posso deixar de desejar ela e falar, eu vou parar de desejar. Porque eu não tenho controle sobre o meu desejo. Então não existe um processo de escolha sexual. Essa coisa vai se formando naturalmente. Vamos lá, pra não ficar longo o vídeo, eu já vou entrar pras perguntinhas de vocês, porque são perguntas que eu também tenho curiosidade, então vambora. Depois que eu tive meu filho e não tive mais a mesma disposição de antes, é normal? Às vezes ele quer mais e eu não, e meu filho já tem 1 ano e 7 meses. Tem alguma coisa errada comigo? Existe um tratamento? Vamos lá. As mulheres, depois da gravidez, depois de ter o filho, são mais propensas a desenvolverem dificuldades sexuais do que as outras mulheres. Por uma série de motivos. Motivos biológicos, fisiológicos, e motivos psicológicos e motivos socioculturais também. Por motivos fisiológicos básicos. Por exemplo, muitas mulheres, elas amamentam os filhos depois do parto, né? Quando a gente tá amamentando os nossos filhos, no caso as mulheres, existe um aumento de uma substância no nosso corpo chamada prolactina. E essa substância que é chamada prolactina, a quantidade dela é inversamente proporcional à dopamina, que é o neurotransmissor do impulso sexual. Então, quanto mais prolactina nós temos no corpo, menos dopamina e menos impulso sexual. Então, essas mulheres não conseguem sentir desejo sexual espontâneo. A maioria delas, não é regra. Isso pode ser um motivo fisiológico, um motivo biológico. Mas ao passar do tempo, os níveis de hormônios vão se restabelecendo e espera-se que também o desejo sexual vá se restabelecendo também. Agora, o que eu acho muito mais complicado é a questão cultural e psicológica. Que aí, geralmente o homem, no caso de casais heterossexuais, ele vai associando a imagem dessa mulher à imagem de mãe. E a gente tem uma concepção da sociedade da imagem de mãe como alguém santo, que a gente precisa preservar, que a gente não pode tocar, que não transa porque gente Maria é virgem. É verdade. Né? E ninguém come a mãe dele, né? A mãe é tabu. Então, as mulheres, depois da gravidez, elas têm que tomar muito cuidado em lembrar que elas são mães, mas antes de serem mães, elas também são mulheres. Então, tem que preservar um tempo, além de cuidar dos filhos, para a vida dela como uma mulher casada, ou uma mulher namorada, ou uma mulher parceira. Depois de alguns meses pode contratar uma babá para ficar com o filho por algumas horas, para poder curtir uma noite com o marido, conversar, não precisa fazer sexo. Exato. A vida de um casal não se resume só a sexo. A gente pode entender o sexo como uma consequência, mas muitas vezes depois que as mulheres têm filhos, elas esquecem de tudo isso e fica só cuidando do filho. Em função do filho, que não deveria ser, nem se esquecer e nem esquecer que você é mulher e tá ali também pra ter um parceiro pro resto da vida. Exatamente, eu espero que tenha respondido. Não, respondeu. Vamos lá, próxima. Eu gostaria de saber uma dica para ajudar na primeira vez do homem e da mulher. Será a nossa primeira vez e estamos com muito medo de dar errado na hora, ou seja, os dois parecem ser virgens. Como lidar com isso? Primeiramente, tomar muito cuidado com a ansiedade. A ansiedade é a principal inimiga da resposta sexual e da função sexual satisfatória. Independente da idade. Independentemente da idade. Por quê? O nosso ciclo de resposta sexual tem 4 fases: o desejo, a excitação, o orgasmo
E a resolução, o que eu quero falar aqui é a excitação. Que no homem é a tumescência peniana, o pênis fica duro, e na mulher acontece todo o processo de lubrificação, vasodilatação do bulbo vaginal, fica mais vermelho, mais dilatado. E para esse processo de excitação acontecer tanto no homem como na mulher, a gente precisa da ação do sistema nervoso parasimpático, que é ativado através do relaxamento. Então ele ativa processos de relaxamento, que é essencial para a excitação também. Quando a gente é ansioso, potencializa a ação do sistema nervoso autônomo simpático, que é antagônico a esse sistema. Então quando a pessoa é muito ansiosa, isso pode impedir, pode atrapalhar a excitação sexual. Então ou a pessoa brocha, ou a mulher fica tensa demais, aí fecha a vagina, fica muito, não dilata, e aí vai doer, também, né? não lubrifica. Ou então a pessoa fica muito ansiosa, o homem fica muito ansioso, já pula pra etapa do orgasmo, aí já pula. Por isso talvez muitas mulheres fiquem traumatizadas depois da primeira vez, né? Isso, então tem que tomar muito cuidado com a ejaculação. A dica é relaxar pra gozar, relaxa e goza. Porque se você ficar muito nervosa, muito nervoso, isso vai atrapalhar tudo. Essa dica serve pra todos os seres humanos, principalmente aqueles que ainda não tiveram sexo. Você procure um médico antes também, você mulher ou ginecologista, pra tomar as devidas precauções, camisinha sempre, independente se você tem um namorado há anos. Próxima pergunta, por que depois do sexo escorre um tipo de um corrimento? Eu já não sei, minha filha, se você precisa ir na ginecologista pra verificar isso. Eu também não sei. Eu também não sei. Pode ser DST ou IST, infecção sexualmente transmissível. Aí você tem que verificar com a ginecologista. Tem mulheres que às vezes saltam urina durante o orgasmo, porque elas têm alguns distúrbios ali no assoalho pélvico. Tem mulheres que conseguem fazer o squirting, que é a ejaculação feminina, mas são pouquíssimas mulheres ali, me parece um pouquinho mais. Vamos procurar um ginecologista, check-up. Eu faço meu check-up a cada 3 meses, mas eu sou hipocondríaco, né? Pode ser a cada 6 meses. Cada 6 ou 1 ano, é que você vai no ginecologista fazendo todos os preventivos. Papa Nicolau, meu amor, Papa Nicolau. Também, isso é muito importante, mas eu acho que no caso você tem que procurar um ginecologista mesmo pra verificar o que pode estar acontecendo, porque e não para os homens normal. que dão anos também é muito importante fazer o Papa Nicolau anal também. Tem o Papa Nicolau anal e ninguém fala dele. Os homens precisam também fazer, gente, sem preconceito, como eu tava falando. Por que nem todas as mulheres conseguem ter um orgasmo? Assistam meu vídeo, orgasmo nunca nem vi. Tem todas as razões que podem levar mulheres a não ter orgasmo. Tem desde motivos, causas biológicas, a causas socioculturais, a causas psicológicas. Pode ser repressão, educação sexual repressora, falta de conhecimento do próprio corpo, autoestima baixa, dificuldade de se entregar ao outro. Quando a gente tem um orgasmo, gente, a gente perde controle sobre isso. O orgasmo é nada mais, nada menos que a contração involuntária de vários músculos. E a gente perde o controle, porque a gente, quando tá gozando, você não pode falar, quero parar de gozar. Você não tem controle sobre o seu corpo. Então você tem que se entregar. Mulheres que têm dificuldade de se entregar ao outro, ao parceiro, podem ter dificuldade de orgasmo. Então tem tudo isso. Hoje em dia também existe a pressão oposta, que é a obrigação. Você tem que gozar, porque a sua amiga lá, a sua vizinha, além de ter a Luiz Vuitton, também falou pra você que tem múltiplos orgasmos, né? Aí você se sente na obrigação de gozar. Tem uma diferença do orgasmo com penetração e o orgasmo clitoriano, né? A maioria das mulheres não consegue orgasmos apenas por penetração. Existem sexólogos que acreditam na existência de um único tipo de orgasmo. O orgasmo é o orgasmo, que é o orgasmo clitoriano. Mas outros sexólogos e as mulheres, que são as que sentem isso, relatam 2 sensações diferentes. O orgasmo clitoriano, que é através da estimulação do clitóris, e o orgasmo vaginal, que pode ser alcançado quando essa mulher está sendo penetrada. Dizem que esse orgasmo vaginal é o orgasmo do ponto G, que o ponto G está ali dentro da vagina. É porque eu tô sem mostrar, gente, que eu ouvi com a Kátia. Tem um vibrador que ele é viradinho assim pra cima, né? Aí, outra coisa, muitos autores acreditam que o ponto G é nada mais, nada menos do que o clitóris, a parte da vagina que é na fronteira com o clitóris por dentro. Então imaginamos que o clitóris está aqui e a vagina está aqui, então é aqui. É como se fosse assim, tá aqui o buraquinho da sua bucetinha, gente. Aí, como se fosse pra cá. Exatamente. Entendeu? Não é reto, não é pra baixo, é um pouco mais pra cima. A gente tem que lembrar que cada mulher é um ser humano único e singular, e cada uma tem um ponto de prazer que é único e singular. Eu, particularmente, não acredito em ponto G, eu acredito em ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Eu acredito em vários pontos. Vou fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui, pra mais questão de sexo anal, de relação de homem com homem. Pra quem está dando, o prazer é qual? Existe um orgasmo também nesse momento? Assim, no caso dos homens que gostam de ser penetrados,
que sentem prazer em serem penetrados, que não são necessariamente homens homossexuais. Aham. Lá no meu vídeo sobre o cu eu falo sobre pegging, que são homens heterossexuais que gostam de ser penetrados por suas mulheres. Aham. Pegging, P-E-G-G-I-N-G. Então essas mulheres usam pênis de borracha e comem seus maridos. Aham. Isso vai gerar um prazer para esse homem se for feito corretamente, contando com relaxamento, a lubrificação adequada, a dilatação. Mas aí é só um prazer ou eles realmente chegam ao tal orgasmo? Podem chegar ao orgasmo através da estimulação da próstata, pode gerar uma ejaculação prostática. Ah, é, a gente E também durante a penetração, esse cara pode se masturbar também, isso gera prazer. É, mas a minha curiosidade era só saber se pelo sexo anal consegue sentir orgasmo, mas a independente gente de alguma precisa estimulação. dissociar o prazer sexual da ideia do orgasmo. Entendi. O orgasmo é só um tipo de prazer sexual, existem vários tipos de formas da gente adquirir o prazer sexual. E uma delas é através do ânus, porque como eu disse, é uma região Muito rica em terminações nervosas. Mas como essa região é muito associada a cocô, ao sujo, ao pecado, à homossexualidade, que infelizmente é ainda vista como um pecado, muita gente tem restrição em falar sobre isso ainda. Entendi. Mas tem gente que sente prazer sexual nas axilas, a prática do axilismo, nos dedos. Tem gente que sente prazer com sadomasoquismo, né? Sim, cada um goza como pode, gente. Essa é a regra. Vamos lá, fico vendo esse povo que fala que faz a qualquer hora, em qualquer lugar, imagina a questão da higiene. Pois mesmo sendo mais programado, meu marido e eu estamos sempre preferindo tomar banho antes, desde que eu namoro. E estamos há 15 anos juntos. Isso é normal ou paranoia da nossa cabeça? Pra Beijo. fazer sexo? É, parece que eles sempre se limpam antes de fazer sexo. Ah, gente, a questão da higiene antes do sexo é uma questão realmente muito importante, muito legal, até pra evitar... Mas sei lá, olha só, tô trabalhando, assim, chega em casa, assim, você... outra coisa... Ele não toma banho antes do trabalho. É importante dizer que na hora do tesão sexual você não vai pensar, olha, meu Deus, eu não vou te dar porque eu tenho que tomar um banho. Talvez haja um toque aí, né? Mas ó, cada um encontra a tampa do panela. Exato, se são os dois assim. Os dois assim, os dois tomam banho, parabéns, vivem felizes pra sempre. Tem risco de engravidar na pausa do anticoncepcional, mesmo tomando certinho? Meu marido tem medo de transar nesse período porque acha que posso engravidar. Já que não Gente, queremos usem bebê no momento. camisinha, usem camisinha mesmo com seus maridos, aí vocês não têm essas preocupações desnecessárias. Até porque não dá pra saber se você Cada tá mulher é uma mulher. Não, Tem mulheres que eu conheço eu não sou que, ginecologista. por troca de pílula, engravidou. Tem mulheres que são realmente ovulam mais. Tem mulher que toma tendência. pílula e engravida mesmo assim. Exato. Então, na dúvida, use a camisinha, não tem problema, encapa o pau do marido. O que eu faço quando o cara já gozou e eu não? Quero continuar, mas ele já morreu. Já morreu. Isso acontece por causa Demais, do processo né? de resolução. Lembram que no início do vídeo eu falei De 4. de 4 fases Sim, da resposta do 4 ciclo de resposta sexual: o desejo, excitação, o orgasmo. Os franceses chamam o orgasmo de la petite mort, que é a pequena morte. Por quê? A maioria das pessoas morrem depois do orgasmo. Aquele famoso cigarrinho O desejo morre, elas morrem em vida. Então vem o período da resolução. Entendi. O corpo entra em homeostase e ela fica de bobs aí. Isso acontece com os homens, mas acontece com as mulheres também. Só que algumas mulheres são poliorgásmicas, então elas podem ter vários orgasmos antes de chegar na resolução. Essa pessoa precisa de um tempo pra poder sentir desejo de novo. Esse tempo pode ser segundos, minutos, dias. Mas eu já ouvi falar que, por exemplo, a mulher, ela acaba gozando muito mais rápido após o primeiro orgasmo, sabe? Tipo, se ela continuar a relação A gente sexual. não pode generalizar, cada uma é cada uma, Sim. né? Mas a dica, ou você espera o seu parceiro sair da fase da resolução pra ele sentir desejo de novo e fazer uma nova relação sexual, ou você se masturba, ou você tenta usar algumas técnicas que vão retardar o orgasmo desse homem. E qual é essa técnica de retardar a ejaculação? Gente, assim, tem duas técnicas que são muito utilizadas: o squeeze e o stop start. O squeeze é aquela técnica de apertar. O homem vai treinando primeiro sozinho. Ele aperta aqui antes de... Isso. Ele vai se masturbando e quando ele chega ao ponto do não volta, que é o ponto que se ele ultrapassar, ele vai gozar, ele aperta o pau. Entendi. Aí depois ele pode tentar com a parceira ou com o parceiro. A outra técnica é ele se masturba e antes de chegar ao ponto de não volta, no turning point, ele para. Por isso é stop start. Tipo, ele tira da vagina da mulher e volta depois. E volta. Mas antes de começar com a vagina da mulher, ele tem que experimentar sozinho. Entendi. E assim vai. Última pergunta, senão o vídeo vai ficar longo. O que Já tá temos longo, que né? fazer quando o cara tem um pinto pequeno e não fica muito duro? Acha que tem algum problema? Gente, assim, o pinto muito pequeno, eu não vejo um problema nisso. Até porque eu não acredito que Tamanho seja documento, não é, Isso, gente? depende muito das preliminares, da forma que esse cara faz. Agora, um pinto
mole, ele é realmente um problema para as pessoas que reduzem o sexo a só penetração. A gente precisa entender que sexo não é só penetração. Então, a gente precisa encontrar meios de endurecer esse pênis. E as preliminares são muito importantes. Acho que as são beijos, né? carícias, conversas, sexo Quando o homem oral. não faz preliminar de jeito nenhum. A gente tem que fazer educação sexual nesse homem. Porque assim, gente, vamos imaginar que a penetração e o orgasmo fossem o nosso salário no final do mês. A gente precisa trabalhar o mês todo pra chegar no salário. Claro. A mesma coisa no sexo. Você precisa trabalhar o corpo inteiro, as sensações, a psique, pra chegar na penetração. E se você for direto na penetração, você vai correr mais risco de enfrentar dificuldades sexuais. Pode ser falta de ereção, dor, falta de desejo, ejaculação precoce. Entendi. Então muitas pessoas procuram a clínica da sexologia porque eles esquecem da importância das preliminares. Preliminares são essenciais para qualquer resposta sexual, para qualquer prática sexual. Vamos lá. Quando a pessoa tem alergia a latex, teoricamente não pode usar camisinha em função da alergia. O que fazer neste caso? Acho que foi a primeira vez que eu tenho comentado isso. Vamos lá, então existem camisinhas específicas para pessoas que têm alergia a látex, né? A gente sempre recomenda o uso da camisinha para prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, principalmente HIV/AIDS. Para quem não sabe, hoje em dia existe meio que uma pílula anticoncepcional para HIV, que se chama PrEP, que é a terapia pré-exposição. Então as pessoas que têm medo de adquirir HIV, pessoas que fazem parte de grupo de risco, podem adquirir esse medicamento nos postos de saúde do SUS, passar por uma avaliação, mas tem que tomar a pílula todo dia, no horário certinho, porque essa pílula só previne contra o HIV, ela não previne contra as doenças, contra as outras doenças, né? Mas tem a camisinha para as pessoas que são alérgicas, tem outros métodos anticoncepcionais. Hoje em dia, graças a Deus, tem várias formas de você se prevenir contra... É verdade, por falta de informação, né? É isso, gente! E por consumo de drogas, né? Drogas e bebida alcoólica. Isso pra falar, porque muita gente, inclusive, tem pessoas que eu conheço que engravidaram numa noite, gente. Tipo, bêbadas. Infelizmente, então é muito complicado. Tomem cuidado. Se for beber, não transe. Se for transar, não beba. Exato. Vamos mudar porque o que acontece também, tá? Muitos homens acontece isso. Você bebe, às vezes você justamente não consegue ter uma ereção por causa da bebida. E assim, a bebida é legal, porque ela baixa a censura, você fica eu acho que uma bebidinha é uma coisa pra você ficar mais livre. Então você encher a cara e saber o que tá fazendo. Encher a cara e você vai até correr mais risco de broxar, de dar o close errado ali na hora. Vai que tu acorda, olha pra quem, meu Deus, o que eu fiz ontem. Não é isso. Muitas vezes não faça como ele. Meu Deus, só que eu tinha bloqueado. Não faça. Não beba e vai ligar pro seu namorado e deixar a porra do saco. Já fiz também, quem nunca? Eu já fiz. Já fiz, liguei chorando. Já mandei aquelas mensagenzinhas. Te amo. Ai, manda pra mim. No dia seguinte, que merda. Amor próprio, gente, antes de tudo, tá? E é isso, obrigada mais uma vez, ó, arrasou. Clique em gostei se você gostou do vídeo, tá? Apertar o sininho pra receber notificações. Isso aí, não deixe de se inscrever, vou deixar as redes sociais aqui todas pra você também acompanhar no canal, porque é muito importante, é um assunto muito interessante, que vale a pena conferir, gente. Muitas dúvidas você pode tirar assistindo os vídeos. E é isso! Muito obrigada! Beijo e até o próximo vídeo! Tchau!